tudo o que disser poderá ser usado contra você num tribunal. Sejam bem-vindos a mais um podcast É um APG, e um dia antes do Dia da Constituição, que é comemorado amanhã, nós recebemos Dr. Franco Antunes aqui no podcast. Presidente da OAB, advogado, né, em exercício da profissão. A gente tem o prazer de bater um papo com ele. Franco, obrigado por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Rafa, Peter, uma honra estar aqui nesse podcast. Já acompanhei vários episódios aqui e estamos aí. Vamos bater um papo a respeito de leis. Quero que você participe, fique à vontade. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Peter aqui do meu lado, jornalista da Alma PG. Seja bem-vindo, Peter. Muito obrigado, Rafa, pela oportunidade. E como sempre, antes da gente começar esse bate-papo, eu preciso falar dessas empresas incríveis que ajudam a fazer com que esse projeto se torne realidade. Então, antes de mais nada, um obrigado ao pessoal da Ocean, a nós mesmos, nossa marca de roupa, a produção toda tá feliz por a gente estar continuando com esse projeto incrível. Você aproveita, tem um QR Code aqui na tela. Se você clicar, você vai direto para o site e garante 10% de desconto em qualquer produto. Você vai direto e já garante um dos produtos do Ocean com 10% de desconto. Também quero agradecer ao nosso querido companheiro de sempre, Douglas do Bar e Adega Alves, que olha, ele sempre manda umas coisas incríveis. Gente, os energéticos mais loucos da face da terra você encontra no Bar e Adega. E ele também oferece 10% de desconto para as pessoas que entrarem em contato e falar que estavam vendo o podcast. O Douglas mandou um presente bem especial para o Dr. Franco hoje. A gente vai falar mais para frente disso. Mas eu quero aqui agradecer a todo o carinho de sempre. Você não esquece de seguir também no Instagram. Quero falar também desse parceiro super recente, mas que veio com um peso gigantesco, que é a Domínio Imagem. Medicina diagnóstica, exames de ultrassom, mamografia, densitometria óssea, raio-x digital, entre outros. Faça a prevenção, se cuide, a clínica deles é incrível, você tem que conhecer e olha, previna-se. Entra aqui no Instagram deles também, Domínio Imagem. A Flor do Café Bistrô, que tá sempre com a gente, mandando essas delícias maravilhosas, eles que ficam aqui no Beatrix, você pode vir aqui almoçar, mas eles também fazem eventos corporativos, não perde, eles fazem coffee break, faz brunch, faz um monte de coisa e olha, sucesso. Uma delícia. @Flor do Café Bistrô Oficial. E também a Gráfica Print Center do Brasil, nossos queridos Raíssa e Caio. Um grande beijo. Melhor gráfica do Brasil, sem contestação. Indubitavelmente, essa palavra, aprendi com o doutor, muito inteligente, por sinal. E quero mandar um abraço especial hoje, porque é aniversário da Gráfica Print Center do Brasil. Eles estão com uma promoção não, um presente para você incrível. Então quem for lá e gastar a partir de um valor, ganha uma caneca personalizada. Caneca personalizada. Caramba! Que também eles mandaram para o Dr. Franco Antunes. Incrível. Obrigado, Gráfica Print Center do Brasil. Parabéns e que sejam longos anos de parceria que a gente vai comemorar juntos. Certo? Com Dito certeza. isso, começaremos nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Sei que você agora, assumindo essa posição de presidente da OAB, triplicaram os seus compromissos e você tem uma agenda bem conturbada. Só antes da gente começar, eu quero te perguntar, você continua advogando? Sendo presidente dessa instituição que cuida dos advogados, você pode advogar também? Continuo advogando, preciso muito continuar advogando. Tenho 2 filhos, né? Sou casado, tenho 2 filhos, um menino que está com 1 aninho de idade, acabou de fazer agora em fevereiro, então posso advogar, preciso advogar, né? A fralda tá cara. Inclusive me chamem. Qualquer coisa, estamos aqui. Perfeito. Perdão, essa era uma dúvida que eu tinha, do tipo assim, se ele assume uma posição de relevância perante a classe, se ele pode continuar exercendo, e já foi uma dúvida sanada. Amanhã a gente comemora o Dia da Constituição. Constituição, eu entendo, sou um pouco leigo, acho que vocês entendem até mais que eu, vocês aqui da produção. A Constituição basicamente é o conjunto de leis que rege o nosso país. Seria isso? Basicamente isso é o que a gente tem que entender que é certo e que é errado. É isso, Pedro. Basicamente isso é que a gente estava falando, doutor, antes do começo do podcast. O senhor estava falando sobre que a Constituição ela é feita para o cidadão, né? Sim. Então, exclusivamente, como que funciona? Todas as leis ali, elas são a favor do cidadão ou não? Como que podem ser usadas? Toda a legislação existente no nosso país, ela é feita para os cidadãos, né?
O que acontece? A nossa Constituição ela é de 1988, ela foi promulgada depois da redemocratização do país. Eu estava até achando que eu estava contando aqui comigo se eu ia gaguejar na redemocratização ou não. Eu falei 2 vezes. E ela é baseada em alguma outra Constituição? Então, na verdade, assim, ela foi promulgada em 1988, o Brasil teve outras constituições, mas ela é muito diferente. Ela, na verdade, ela não é baseada. Houve uma Assembleia Constituinte específica para essa finalidade, para, vamos dizer assim, mais facilmente para formular essa Constituição. E a partir do momento que ela foi aprovada, ela entrou em vigor posteriormente e ela é chamada de Constituição Cidadã. Né? Até pelo período em que ela foi promulgada, o Brasil saindo da ditadura, voltando à redemocratização, uma Constituição muito preocupada com os direitos sociais, com direitos fundamentais, direitos de personalidade. E é claro, a gente tem as legislações que estão abaixo, a gente profissional do direito costuma chamar a Constituição por vários nomes, né? Carta da República, Carta Magna, porque realmente é a lei maior do nosso país. Não que ela seja mais antiga, tem muita lei federal, tem muita lei vigente hoje que é mais antiga do que a Constituição, mas o que não pode haver é uma colisão. Né? A Constituição, ela tá lá para ser um norte, ela tá lá para ser uma espinha dorsal, vamos dizer assim, do nosso regramento, da nossa normatização. Mas ela não vai tratar de tudo, impossível, né? Tem muita matéria na vida, em sociedade, nas relações humanas para poder se regulamentar. Então a gente tem uma série de legislações abaixo dela. O que não pode acontecer é nenhuma dessas legislações conflitarem com a Constituição. Muitas vezes ocorrem de conflitar uma com a outra, mas com a Constituição não. A Constituição sempre vai ser soberana diante de qualquer outra norma. Então o PL vai ser inferior à Constituição. Um projeto de lei. Um PL é um projeto de lei. Uma lei já está abaixo da Constituição Federal. Serve para criar uma lei, para alterar uma que já existe. Então, obviamente, ele tem que ser constitucional. Ele não pode versar sobre uma coisa que contraria a Constituição, por exemplo. Tem o PL e tem as PECs, né? Que são as propostas de emenda à Constituição. Sim. Aí elas são votadas no Congresso Nacional e altera o texto da Constituição. Da própria Constituição. PEC Entendi. Altera Constituição. PL cria ou altera a lei. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu tenho uma dúvida a respeito disso. Tenho várias dúvidas na realidade. Os advogados, e eu coloco os advogados, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu coloco o advogado num patamar um pouco acima das profissões. E talvez seja até errado da minha parte. Mas eu acredito que por ter contato com advogados desde muito novo na minha vida, por uma questão familiar, eu tenho muito respeito para com essa profissão. Os advogados também respondem igualmente à soberania da Constituição? Ou por ser advogado você tem alguma coisa diferente? Algum direito diferente? Não, na verdade não. Você é julgado de maneira diferente, não sei. Não. A advocacia dentro do contexto, assim, o que a Constituição prestigiou a advocacia, vamos dizer assim, é que a profissão, a advocacia, ela está consagrada lá no texto da Constituição, né? O artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. É a única profissão que está lá consagrada, né? Vamos dizer assim, no texto da Constituição. E aí, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, essa previsão da essencialidade da advocacia é muito importante, porque não que outras profissões não sejam importantes, toda profissão é muito importante. O médico salva as vidas, enfim, cura as nossas enfermidades, trata os nossos males, mas a advocacia, eu costumo muito dizer, né, a advocacia é uma profissão que nós somos instrumento, né, o advogado ele é instrumento de transformação social, porque o mundo evolui, as coisas mudam por conta do tempo que vai passando, a vivência em sociedade vai mudando, os hábitos, os costumes, as maneiras, elas vão evoluindo. E é a advocacia que leva essa mudança jurídica, é a advocacia que forma correntes, que forma novas posições, novos entendimentos, é a advocacia que vai lá no Poder Judiciário e bate na porta do Poder Judiciário e leva uma tese nova. E muitas vezes essa tese é abraçada pelo Judiciário e a partir dali ocorre uma mudança de entendimento. Se não é a advocacia ter essa iniciativa, se não é a advocacia criar essa tese e levar, não há essa transformação, até porque a justiça ela é inerte. Sim. Ela está lá parada aguardando a demanda. Quem leva
Quem leva é o cidadão. O cidadão só pode ser representado perante um advogado. Sim. Essa é a essencialidade da justiça, como a gente estava conversando. O advogado, a advogada, é a pessoa que dá voz para o cidadão. É a que leva aquela visão de mundo, é a que leva os reclamos, é a que leva, enfim, os manifestos desse cidadão para o Estado. O Estado é o poder judiciário, para poder ser decidido independentemente se aquela pessoa tem a razão ou não. Entendeu? Eu acho muito bonito a profissão de advogado. Eles fazem parte do meu círculo social, admiro, mas não sei se eu teria paciência para tal. Não só pela questão do estudo e da leitura, porque eu sei que existe uma dedicação extra. Eu tenho colegas que falam, gente, a prova da OAB me deu depressão, eu tenho trauma, tenho pesadelo até hoje com a prova da OAB, mas também pela questão do tipo, imagina você tá no seu escritório e chega uma mulher e fala, eu quero meu divórcio, porque ele me traiu com não sei o quê, não sei. Cara, você já pensou em ser advogado? Nunca pensei em ser advogado, nunca não é tive algo esse tesão que... não. Como que o direito entrou na sua vida, Franco? Me conta um pouquinho da sua história agora, Franco Antunes. Então, o que acontece? Eu, quando saí do ensino médio, fui pro... Ensino médio não, ensino fundamental. Bom, no ginásio, porque eu sou da época do ginásio e do colegial, vamos falar assim. A gente tá falando de idade hoje, ginásio acho que você não conhece, Peter. Sim. Antigamente o ensino médio era ginásio, né? Ginásio. Você passava pra colegial. O que seria... gente Só do céu. tinha até a 8ª série. Eu né? assisti Hoje isso tem o em filme, 9º tá? ano, né? Hoje já veio mais uma. Eu assisti isso em filme, não que eu Pois tenha é. vivenciado nada disso. Quando eu saí do ginásio, fui fazer um colegial técnico de processamento de dados, que hoje é chamado de técnico de informática. Certo. Porque na época, isso lá em 1995, 96, a informática era a onda do momento, O futuro, e quem né? conhecesse de computação Ia se dar bem. estaria muito rico, né, nos dias de hoje. E o que acontece? Passaram 2, 3 meses e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na informática? Só que lá na minha época, você cursava junto, né? Hoje os cursos técnicos a pessoa faz, vamos supor assim, na parte da manhã ela cursa as disciplinas comuns e à noite ela faz a parte técnica ou à tarde. Eu não, na época, legislação antiga era tudo no mesmo horário, era tudo à noite. Eu fiz o colegial à noite. Então era tudo à noite. Eu falei, meu Deus, agora eu não posso voltar, porque não dá mais tempo de eu acompanhar a turma do ensino básico. E segui, e me formei. Tá? Me formei em técnico de processamento de dados. Muito bem. Tendo absoluta certeza que não era aquilo que eu ia fazer na universidade. Sabendo que foi uma escolha errada. Tudo bem. Porém, foi algo que me ajudou muito, porque eu, com esse diploma em mãos... Eu com os meus... Eu não sei se eu já estava com 18, com 17 para 18, eu faço aniversário em julho, então eu terminei o colegial. E aí, no ano seguinte, consegui um trabalho no cartório de registro de imóveis aqui de Praia Grande. E fui trabalhar lá. O cartório naquela época estava começando a fazer a digitalização dos seus documentos, fazer arquivo digital. Eles trabalhavam com microfilmagem, para vocês terem uma ideia, no cartório tinha uma sala lá em cima, acho que no 2º pavimento, onde se fazia o microfilme, salinha escura mesmo, com revelação. Sim. E o cartório naquela época, super moderno, comprou uns scanners de mesa e foi o Franco contratado para quê? Para ser um digitalizador. Isso o da Fumio Miase. Na Fumio Miase ali. O cartório, já era ali. Exatamente, no cartório ali de registro de imóveis, já era ali. E fui lá e fiquei uns 2, 3 meses na digitalização, até que um dia aconteceu alguma coisa, eu não me recordo o que é, e precisou mandar alguém lá para baixo para fazer atendimento, serviço de cartório mesmo, porque até então eu tinha um curso de processamento de dados. Era você e a máquina. Aprendendo a fazer programas em linguagens que eu nem lembro mais o nome, mas fui contratado para digitalização. Tranquilo. E aí precisou de fazer um atendimento. Me colocaram lá embaixo e fiquei. E acabei ficando e fiquei no cartório. E ali eu comecei a tomar contato com o mundo do direito. Porque ali é só direito dentro de um cartório, né? Registro de imóveis, protesto de títulos, registro de títulos e documentos, atas de condomínio, enfim. O cartório faz uma série de serviços. E aí eu comecei e ofício, responde ofício. Na prática, né? Na prática, isso muito novo. E eu falei, pô, tá aí. Eu me achei.
Na verdade, muita gente brincava comigo, falava assim, os amigos da época falavam, Franco, você é doido, você foi trabalhar no meio da burocracia, né? Porque cartório é a burocracia em si. E foi ali que eu me encontrei, na verdade. Falei, porra, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Eu vou fazer faculdade de Direito. E fiquei trabalhando lá no cartório, agora o start foi isso. Chegou ali. Foi ali. A formiguinha. O bichinho do direito, o mosquitinho picou ali. Um oficial substituto, que inclusive é oficial substituto até hoje lá, chama José Rodrigues de Lima, que é uma pessoa assim sensacional, não é formado em direito, mas tem um conhecimento jurídico elevadíssimo, uma pessoa assim extremamente preparada, principalmente no que toca ali aos assuntos que são discutidos no cartório. Ele mesmo falou, olha Franco, você leva jeito pra coisa, né? Se eu fosse você, eu pensava nisso aí e a gente foi nessa. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Aliás, um beijo pessoal do cartório de registro de imóveis. Inês, que trabalha aí, maravilhosa. A gente podia se aproximar mais, né? É um universo que eu acho, ao mesmo tempo, muito misterioso, mas eu gosto muito. Obrigado pelo carinho de sempre, um grande abraço para vocês. Mas quando você era pequeno, você tinha essa intenção? Você foi uma criança, tipo assim, quero ser jogador de futebol? Eu tenho essa... Não. Você sempre quis o direito... Você já vislumbrava o direito? Nunca passou pela sua cabeça, por exemplo, ser um juiz? Olha, colocar aquelas perucas, assim, negócio branco. Então, tem um negócio assim, né? Enquanto pequeno, não. Tive o sonho... Sua infância foi aqui? Desculpa aí te atrapalhar. Sim, eu sou nascido na Praia Grande. Você é Praia Grandense? Praia Grandense. E pequeno não, pequeno como qualquer outra criança, quis ser jogador de futebol, quis ser astronauta, enfim, quis ser famoso, independentemente de qualquer coisa, seja em qualquer área. Mas depois, quando fui terminando o ginásio, todo mundo naquela época só se falava em computação, então eu imaginei que eu seria um cientista da computação, um engenheiro de computação, um analista de sistema, alguma coisa do tipo, e não. E aí eu percebi, eu sempre tive muito mais facilidade para as matérias de humanas na escola, português, história, geografia, do que para a parte de exatas, mas eu ainda achei que computação era exatas, mas era algo diferente, que seria, e a hora que eu vi que realmente o negócio é complicado pra caramba, até hoje eu não gosto nem de olhar, não entendo muita coisa. E aí quando eu fui pro cartório, ali foi paixão à primeira vista mesmo, sabe? Por legislação, a gente tem que ler. O cartorário, ele estuda legislação, ele estuda normas internas de serviço, que são legislações também, praticamente. Ali eu me encontrei. Agora, quando eu comecei a estudar a faculdade, eu sou formado aqui em Santos, na Universidade de Santa Cecília. Quando eu comecei a estudar o direito, as matérias em si, aí veio a vontade de ser advogado. Tá? Eu me apaixonei pelo direito dentro do cartório. Eu não segui durante o curso inteiro, eu acabei, no final do meu curso, não sei se no terceiro ou no quarto ano, eu fui trabalhar no Bradesco, né? Eu atendia bastante os bancos lá também, lá no cartório, e eu consegui uma oportunidade de trabalho no Bradesco, eu fui, valia muito a pena na época, para mim foi muito boa a proposta, fui e concluí a faculdade no Bradesco e ainda fiquei no banco mais um ano e meio depois de formado, mais uns 2 anos. Fiz a prova da ordem, fui aprovado no exame de ordem, mas ainda fiquei um pouquinho no Bradesco lá, entendeu? Me perdi, onde que eu estava? Você tinha falado que se você vislumbrava ou não o direito da infância. Você falou, a gente está à vontade, né? Eu vim preparado para poder cometer gafe, para poder gaguejar, porque eu acho que o legal da naturalidade é isso. Fica tranquilo, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Fica tranquilo. Você estava falando como que foi essa transição do analista de dados para o direito em si. E aí você falou que teve um gap aí que você foi para o banco. E na faculdade, quando eu estava na faculdade, aí a gente vai entendendo melhor a carreira jurídica, o leque de possibilidades que o direito oferta. São muitas, né? Promotor de justiça, juiz, defensoria pública, delegado de polícia, advogado. E aí, começando a estudar tudo isso, eu não tive dúvida nenhuma, eu nunca pensei em prestar nenhum concurso público. A hora que eu comecei, porque eu me apaixonei pelo direito no cartório, mas a hora que eu comecei a entender fora do que se trata dentro de um cartório, a hora que eu comecei a ver o direito como um todo, eu tive a certeza que era a advocacia que me aguardava e a minha vontade era ser advogado
enfim, ter um escritório de advocacia próprio, que é o que eu tenho hoje, e poder trabalhar para poder não só ganhar dinheiro, né? Mas para poder fazer justiça, para poder, romantizando, mas é isso, né? Eu me apaixonei pela advocacia pelo que eu estava conversando com você, Peter, agora, porque é somente pelo advogado que se consegue fazer justiça, se desfazer injustiça, se dar voz e vez para a maior autoridade do Brasil, que é o cidadão. Com certeza. Mas na sua infância, caramba, merece, hein? Uma tossidinha. Desculpa, mas eu tenho uma curiosidade. Na sua infância, tudo bem, você não vislumbrava o direito. Mas você tinha os trejeitos de um advogado? Você argumentava, você participava dos debates em sala? Ou não? Olha, eu vou dizer para você, tá lá minha mãe de prova, que assim, eu acho que os trejeitos de um advogado não. Né? Eu sempre tive muita facilidade para a parte de humanas, para português principalmente. Gosto muito, sou um apaixonado pela língua portuguesa. Assim, um dos meus grandes amigos é professor de português, então é um cara que eu estou toda hora conversando. Mas eu acho que trejeitos não. Eu pelo contrário, eu fui uma criança assim bastante. Dei bastante dor de cabeça para minha mãe e para o meu pai na escola, muito bagunceiro. Que coisa, né? Você olha pro Franco agora, com essa eloquência, o cara polido, postura, uma retórica, uma fala calma. Você não imagina que foi uma criança que deu trabalho, né? Não. Sim, né? Nada muito assim, mas sempre fui muito da bagunça, sempre fui muito bagunceiro, na escola, sempre, enfim, sempre colocado para fora da sala de aula. Então você cometia delitos na época da escola. Eu entendi por que ele escolheu o direito, então. Foi para se perdoar. Exatamente. Fez tanto errado que agora quer fazer certo. Foi isso, né, Franco? Sim, o que acontece? Eu confesso que quando eu fiz a escola, o colegial, eu não gostava muito de estudar, não. Eu achava muito chato, para mim sempre foi muito penoso ter que estudar, matéria, prova, virava e mexia, minha mãe me dava uma força, minha mãe sempre foi uma mãe daquela de sentar junto, de ensinar, de explicar a lição, de estudar junto para a prova. E eu meio que só funcionava no tranco mesmo, se não fosse ela ali pegando, chamando. Só que é muito engraçado, né, porque quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano, a coisa assim foi de uma forma natural. Eu sem querer parecer prepotente jamais, mas assim, eu consegui fazer a faculdade com uma facilidade, com um prazer tão grande, sem sentir dificuldade, sabe? Todas as matérias... houve uma mudança de postura, assim, eu chegava lá, eu sentava, eu não conseguia nem anotar a matéria de tão vidrado que eu ficava no professor explicando. Eu até tinha alguns amigos que, né, aquela história, né, me empresta o caderno, tira xerox do caderno, o pessoal, eu xerocava às vezes o caderno, as anotações de alguns amigos, porque eu chegava lá e eu me fascinei tanto que eu só conseguia parar e assim, eu não sou um cara muito de aprender escrevendo, eu sou um cara de aprender prestando atenção, tenho que sentar, ouvir e não fazer mais, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu ficava ali na aula sem brincadeira, eu sentava ali, eu ficava degustando aquela aula. E isso foi, assim, os meus 5 anos de faculdade foram assim, entendeu? Então meus pais falam, nossa, que mudança de comportamento, né? Uma pessoa que não queria saber, que tinha que ser empurrado, de repente estava na faculdade, estava trabalhando com menos tempo para dedicar ao estudo e estava se dedicando muito mais. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer a respeito disso. E que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te perguntar, assim, honestamente. Alguém na sua família já exercia a profissão? Porque eu vejo muitos advogados que é uma linhagem, assim... De inspiração, referência do outro. Milenar, assim, meu tataravô tinha escritório de advocacia e a pessoa já é criada, basicamente, dentro de uma linha, sabendo que ela vai estar ali naquele universo. Alguém da sua família já tinha representado o direito na sua vida, assim, personificado isso? Não. Eu tenho um tio, por parte de mãe, que eu acho que ele concluiu a faculdade. Ele fez a faculdade, não tenho certeza se ele chegou a concluir, ele já é falecido, não tenho certeza se ele concluiu. Se concluiu, também não enveredou por nenhuma área, só cursou. Agora não, os meus pais vêm de outra área, os meus pais são funcionários públicos municipais aposentados, os dois.
Meu pai e minha mãe. Minha mãe vem da área da saúde, era técnica de laboratório, né? E o meu pai, enfim, meu pai foi funcionário público durante muitos anos, trabalhou desde os 14 anos na prefeitura, então entrou com 14 anos, aposentou lá, e o meu pai vem da área de humanas também, formado em publicidade e propaganda, trabalhou na assessoria de imprensa da prefeitura, trabalhou em um monte de setor. Meu pai também foi técnico de contabilidade, trabalhou na contabilidade da prefeitura, cursou faculdade de publicidade, foi para assessoria de imprensa e quando aposentou estava trabalhando lá no gabinete. Tá. Entendeu? Então, assim, não tem nenhum não profissional. Você não carregou isso como tradição, foi Não. Você perguntou até assim, se quando eu era, né, antes de ir trabalhar no cartório, quando eu era criança não, mas assim, eu sempre me chamou, por exemplo, eu nunca, as profissões principais, né, que as pessoas que vêm à memória, principalmente antigamente, você falava em profissões, você falava assim, advogado, médico e engenheiro, era o que vinha à cabeça, né, tem um tripé. Acontece, mas eu vou pesquisar. Uma série americana e eu assistia muito e eu já ficava ali assim, eu já tinha uma admiração, mas não adianta, eu queria ser jogador do Palmeiras, entendeu? Não tem essa, né? Nossa, ainda bem que você foi advogado, então. eu ri porque eu entendi a piada de futebol, mas tudo bem. Hoje, há um tempo atrás, as meninas, as mães queriam que elas fossem modelo, né? Hoje blogueira, né? Hoje um jogador de futebol ainda continua, né? Continua. Ainda tá na moda. Eu também quis ser jogador de futebol, mas nunca tive vocação nenhuma. É mesmo? Nunca teve? Não, também não tenho 2 pés esquerdos, não, mas também naquela coisa bem mediana. Bem mediana, né? Bem mediana. Mas e você sem o terno, de boa, o que você faz? Qual é o seu hobby? Cara, o meu hobby é fazer um churrasquinho, entendeu? Tomar uma cerveja e assar uma carne. Gelada, perfeito. Cara, é isso praticamente toda semana. Eu tenho alguns amigos que são amigos meus já, gente normal que eu digo que não é advogado, que não é do meio jurídico, pessoas normais que trabalham, né, que vivem uma vida normal. Eu tenho alguns amigos que são amigos meus de longa data, uns até de infância, e a gente pelo menos uma vez por semana, aí sexta-feira geralmente à noite a gente se encontra, vai na casa de um, vai na casa de outro, a gente sempre assa uma carne, toma uma cerveja, conversa, faz a resenha. Esse é o meu hobby, né? Isso é o que me desestressa, é uma coisa assim que eu julgo muito importante para poder dar aquela reciclada, sabe, na energia. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Eu tenho um menino que fez 1 aninho agora em fevereiro, tenho uma filha que faz 5 em abril. Então, fora isso, os meus hobbies são todos os hobbies deles, na verdade, né? É brincar de boneca, é cuidar do filho, é passear com as crianças, fazer passeio de infantil mesmo, entendeu? Mas eu vou te falar que a gente gosta, viu? A gente óbvio, tá, né? Curtindo a fase. Gente, eu vou pedir desculpas, vocês sabem, quem acompanha o podcast sabe que a gente fica com o celular na mão por conta até dos comentários que as pessoas mandam. É nosso contato com a produção, então, Franco, não é indelicadeza da nossa parte, é para a gente só monitorar. Se a gente tiver algum probleminha técnico, vocês que estão acompanhando aí, mandem pra gente, tá? Hoje nosso dia foi inteiro de gravações, então eu espero que as máquinas funcionem bem. E eu também estou esperando uma notícia familiar, então por favor não me levem a mal, não me processem. Perfeito. Mas a partir do momento, Franco, que você tira o terno, você como advogado, você continua, você fala muito bem, sua retórica é perfeita, mas você tira o terno, você fala gíria, como que funciona em casa? Cara, eu tenho que me controlar para não falar gíria e palavrão. É mesmo? Você não tem ideia, às vezes, mas é muito engraçado, né, porque quem me conhece fora da advocacia, quando me encontra, toma um susto. E vice-versa. A galera que me conhece da advocacia, quando me encontra fora, também não acredita. Fala, não é possível. E fala, você consegue virar a chavinha? Você não dá uma escorregada, não fala um mano, né? Porque às vezes você tá conversando com o cliente, não pode falar, mano, o que você fez? Não acredito. Mas eu falo, não, é engraçado. Parece que quando a gente bota essa roupa, né, coloca a gravata, coloca o paletó, parece que a coisa vem como um artista. Com certeza. É um personagem. Não são poucos os relatos, né, de artistas extremamente tímidos, né, introspectivos, inclusive, que na hora que
fazem uma maquiagem, que colocam um acessório, São eles outras entram. coisas. Exatamente. É a mesma coisa. Eu brinco com o Rafael, teve uma oportunidade, né, Rafa, que a gente almoçou aqui num restaurante próximo aqui do Beatrix, e assim, não tem jeito, né? Eu acho que eu fico mais despojadão quando eu não tô de advogado. Mas eu lembro do Rafael tirando sarro da minha cara com algumas palavras que eu falei no meio de uma conversa, e o Rafael olhando pra minha cara assim, tipo... Já julgando, né? Ele não perde, né? Faz parte, Conhece, né? Claro, né? Faz parte, né? Claro, é o meu momento, né? Deixa eu brilhar também. Presidente da OAB falando mano no meu lado. Não, pelo contrário, a gente almoçando e eu devo ter falado alguma palavra um pouquinho mais rebuscada, e aí, ao contrário disso. Aí ele aproveita pra tirar um sarro. Olha, e agora eu não vou levar essa bronca sozinho, tá? A equipe que tá aí, produção toda. Nós, óbvio que tem. O Franco é um profissional da advocacia, hoje presidente da OAB, mas que dá muita liberdade às pessoas que estão à volta dele de você ficar à vontade, não ficar com aquele medo. Sem muitas formalidades. Que o advogado passa. Mas teve um caso específico de uma colega dele, muito amiga minha, a doutora Amanda Mesquita, que estava inaugurando o escritório dela. E acho que quem estava comigo, gente? A Jenny. E aí a gente estava comentando e patati patatá, tava lá, tinha um buffet. Franco, me solta indubitavelmente, não. Meu, essa menina trouxe o indubitavelmente pra esse escritório, e toda vez que a gente quer falar, você sabe que toda vez que a gente quer falar alguma coisa chique, a gente fala indubitável. Agora então nós podemos falar pra ela trocar pelo induvidosamente também. Induvidosamente, que eu não consigo nem... Indubitável. É indubitável, e você ficou uns 5 segundos tentando entender. É isso mesmo? Será? Mas eu tenho uma pergunta só. Na realidade, eu tenho várias. Primeiro, eu quero saber se algum dia você já deu carteirada. Eu quero saber se você já fez aquele negócio do dia do pendura. Presidente tá bem, quero saber. E a gente até vai explicar pra vocês o que é isso, pra quem não conhece. Tem que me explicar, porque mas eu também... Não sabe? Não. Cara, é muito engraçado essa história. É porque eu já falando da minha vida, que é Dr. Franco. Eu conheci bastante alunos, estudantes de Direito. Sim. Mas eu quero te perguntar isso. Você entra na faculdade de Direito já sabendo o que você vai fazer? Porque tem muita gente que eu conheço que vai fazer Direito e fala, eu quero ser criminal, eu quero ser criminal. Aí sai, tipo, Direito Ambiental. não menosprezando, mas assim... Mas a mudança, né? Para de rir. É porque assim... São universos tão distintos, e eu acho que o advogado... Isso é uma outra pergunta interessante para se fazer. Você, como estudante de advocacia, você precisa pincelar por todas as áreas para depois escolher uma especialização? Ou você já tem algo definido? Como é que é isso? Na verdade, assim, quando você se forma, faz o exame da ordem, é aprovado e se inscreve na OAB... você vira advogado, você pode atuar em qualquer área que você quiser, você não precisa ter nenhum curso de especialização de pós-graduação. O que você for fazer nesse sentido é para um aprimoramento próprio, né? Se você tiver até um interesse de seguir pela área acadêmica, você vai se especializar nisso, mas para trabalhar efetivamente não precisa, você sendo inscrito na ordem com o seu curso lá, não quiser nunca mais fazer nenhum curso oficial de nada, você está apto. Você é advogado. Para advogar em causas trabalhistas, tributárias, criminais e ponto, entendeu? Só antes de você finalizar. Então, por exemplo, um advogado que cuida da causa ambiental, ele passa por todo esse mesmo processo de conhecer a lei num geral para passar pelo exame da ordem. Então ele vai precisar saber como é que faz se alguém for preso, por exemplo. O conteúdo programático do exame da ordem é o mesmo, entendi. Entendeu? As grades são uniformizadas pelo MEC, então vai ter aula de tudo quanto é matéria, não tem erro. E aí, quando ele for trabalhar, e aí assim, como que um advogado escolhe com o que quer trabalhar? Muitos advogados escolhem, a vida leva muitos advogados a seguirem em determinadas áreas. Vamos lá, tu pega um cara como eu, que trabalhei no cartório de registro de imóveis. Eu trabalho com direito imobiliário, sim, essa parte de imóveis, compra e venda, enfim... ações possessórias, tudo que envolve imóvel, compra e venda, qualquer coisa. Ordem de despejo também? Também, trabalhei, parte condominial, também mexemos bastante no escritório, trabalhei nisso. Agora você pega um cara que fala assim, eu vou ser criminalista, ele está lá no 3º ano de faculdade e de repente pinta uma oportunidade de estágio para pagar uma bolsa legal,
pro cara, e o escritório é um escritório trabalhista. E o cara vai porque, pô, a vida de estudante não é fácil. E o cara fala, eu vou porque estão pagando uma bolsa boa. De repente ele chega lá, ele pode até não se apaixonar pelo direito do trabalho, mas ele começa a entender da coisa. Ele aprende aquele ofício, porque a gente, né, cada área é diferente. A advocacia criminal é de uma forma, os procedimentos são diferentes, e o cara aprende. Eu tenho para mim que, assim, quando a pessoa aprende e começa a advogar e começa a ter um retorno daquilo, automaticamente ela acaba se afeiçoando àquela área. Então ela pode até ter inicialmente pensado em ser um advogado criminalista. Sim. E ela acabou enveredando pela área do direito do trabalho. Às vezes uma pessoa faz estágio com um promotor de justiça ou com um juiz de uma vara criminal durante os anos de faculdade, e aí acaba indo para a advocacia criminal porque analisava processos, trabalhava em cima de processos criminais com aquele juiz, com aquele promotor, então sabe exatamente como tem que ser a atuação do advogado e acaba indo por esse caminho. Normalmente a vida acaba dando vida mostra o caminho. Não tem muito que uma receita, né? Pouca gente que se forma, que não faz estágio específico em uma área e que começa a advogar advogando mesmo, né? Eu não fiz estágio, eu terminei a faculdade, eu estava no banco, trabalhei no Bradesco, coletinho, salão de autoatendimento, posso ajudar? Posso ajudar. Balcão, caixa, cheguei até lá a ser gerente assistente lá dentro de pessoa jurídica, mas trabalhei antes no cartório. Tive contato com uma infinidade de coisas e é mais ou menos o que eu faço hoje em dia. Sim, cartório de registro de imóveis, então você já estava familiarizado? É a especialização do Dr. Franco com imóveis? Eu vou dizer que para você seria o direito civil mesmo, direito civil? Entendeu? A gente atua bastante no e direito é civil ou civil? O direito é civil. Tá. A vara que trata do direito civil é civil. Perfeito. Mandaram uma pergunta aqui. Acontece muito de você estar em um churrasco com os amigos e ligarem precisando de um advogado? Bem filme, né? Dr. Franco, precisamos de você aqui agora. Eu vou dizer para vocês o seguinte, isso aconteceu muito, porque o que acontece? Eu tô completando 14, eu acho que são, ou é 14 ou são 15 anos esse ano de advocacia, não recordo. E o que acontece? Quando eu comecei a advogar, por não vir de uma família que tem profissionais do direito, eu comecei a advogar com a cara e com a coragem, meio que naquelas, olha, eu sou advogado, tá aqui o meu cartão, olha, eu sou advogado, e era assim, saía andando pela Costa e Silva, ligava para cliente do banco que eu conhecia, que eu atendia, trabalhei na gerência, enfim, me divulgando. Só que no começo, é natural, as pessoas ficam um pouco ressabiadas, né, de dar uma causa importante, de colocar ali para aquele advogado um trabalho que julga muito essencial. Então eu, na marra, fiz muito direito criminal no começo, trabalhei bastante com direito criminal, mesmo sendo um apaixonado pelo direito civil. Adoro o direito civil, é o que eu faço mais hoje. Hoje eu quase não faço mais criminal, faço um caso ou outro muito selecionado, depende. Tenho alguns processos antigos que estão em fase de conclusão, inclusive tem um júri para fazer em agosto, que é um desses processos lá do passado, para você ver, a justiça ainda está tramitando. Às vezes é tão lenta que o júri vai acontecer só em agosto desse ano. Mas acabei fazendo bastante criminal, porque o que acontece? O criminal não tem jeito, muitas das vezes é o advogado que está disponível. E a gente, quando é mais novo, solteiro, né, sem filhos, a gente tem uma disponibilidade muito maior. Então aconteceu bastante de estar em academia, por exemplo, e tocar o telefone e ter que ir embora no meio do treino e nem tomar o banho, né, botar camisa, alguma roupa por cima, tá numa festa, tá na malé aí tomando uma cerveja. Não sei como é que é isso. Então aconteceu bastante. Hoje não mais, porque o que a gente costuma atuar costumam ser processos que não demandam essa, né? Isso acaba sendo o advogado criminalista que é mais acionado, né? Muitas vezes acaba sendo requisitado aí de final de semana, em horários fora do horário comercial. Então dá para você manter um cronograma de férias, por exemplo? Dá. Dá, porque o que acontece? Existem as férias, né, da advocacia, né? Entendi. Existe o recesso de final de ano. Então, lá para 20 de dezembro, mais ou menos, acho que é 20 de dezembro até 20 de janeiro, ocorre a suspensão dos prazos processuais. O fórum fecha também praticamente, vamos lá, do dia 20 de dezembro, ele fecha geralmente até o dia 5, 6, 7 de janeiro. Então, para tudo, exatamente para a advocacia poder ter umas férias.
Aí ele volta, mas durante 2 semanas ainda não conta prazo nenhum, então dá para ter sim. E a gente consegue se programar também, eventualmente no meio do ano ou em algum período. Marcar uma viagem, alguma coisa porque assim, a gente mais ou menos consegue marcar. Hoje eu tenho mais gente trabalhando comigo, então dá para... Não que a gente se desligue por completo, mas fica mais gente fácil. A gente tá viajando, mas tá dando uma olhadinha no e-mail, né? Tá olhando uma publicação, tá olhando um processinho, mas dá para ir conversando. Hoje ainda com a digitalização dos processos também eu acho que é mais fácil você acompanhar essa questão do decorrer do que as coisas, de como as coisas estão acontecendo. Uhum. Já está 100% digitalizado? Todos os processos hoje os advogados já conseguem esse acesso? Não. Em Praia Grande, por exemplo? Ainda tem processo físico. Sim. Hoje você não inicia um novo processo de maneira física, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Estadual, um processo criminal, um processo civil, está tudo digital. Mas antigos... tem processos antigos, sim. Na Justiça do Trabalho, aqui em Praia Grande, os antigos foram digitalizados e estão correndo de maneira eletrônica, mas os processos criminais, os cíveis, eles continuam físicos, sim. Em algumas cidades está havendo essa digitalização, estão acontecendo alguns mutirões para digitalização, mas aqui na Praia Grande eles ainda estão lá físicos. Para quem não entende essa questão da diferença do físico para o digital... basicamente é o literal, né? Processo físico é aquela papelada, aqueles livros e livros e livros, que tem vários volumes, alguns processos, e esse processo de digitalização seriam pegar todos esses livros e escanear, e fazer com que eles fiquem disponíveis na internet, facilitando o acesso, é isso? E alimentar, né? Porque quando você tem o processo eletrônico, não só pegar um caderno de um processo e digitalizar ele inteiro, né? Mas, por exemplo, você tem que digitalizar por tipo de documento, né? Então você vai pegar a petição inicial, você vai fazer um arquivo e vai fazer o upload, né? Uhum. A procuração, outro. Olha o analista de dados aí. Mas upload, né, gente? Hoje em dia, né? Às vezes advogado tem até TikTok, né? Verdade. É muito louco. Vamos falar disso depois. Mas só para não perder o gancho, você falou da demora da justiça quanto aos processos, isso realmente acontece. Inclusive, esse é um motivo que muitas pessoas, às vezes, acontece alguma coisa na vida da pessoa, ela prefere não processar, porque vê que vai demorar demais e causa a desistência, né, da pessoa em frente a isso. O que eu queria saber, tem alguma coisa que poderia ser feita para mudar isso na justiça? Existe algo? Olha, assim... A justiça já foi muito mais demorada do que é hoje. Agora, é claro, se você falar assim, a justiça, a celeridade da justiça está a contento, a gente vai dizer que não está, porque os problemas que estão lá para ser decididos, eles urgem, né? Então não dá para você se conformar com o tempo que um processo leva. Hoje a gente diz assim, uma ação civil, né, que corre numa vara civil. Se ela for julgada, se a gente tiver uma sentença, a partir do momento que o processo foi ajuizado, se a gente tiver uma sentença em 12 meses, poxa, legal, tramitou rápido, mas vamos lá. Isso é a minha visão de advogado, de profissional que trabalha com isso, né? Vamos se colocar agora, vamos fazer o exercício mental e ir para o lugar de quem? Para o lugar da pessoa, da parte. Porra, a pessoa que está sendo processada injustamente, sei lá, que está sendo acusada. Não queria falar nada. Uma pessoa entra com uma ação porque diz que você a xingou, que você causou um dano moral, e aí você vai ser processado. Porra, não é natural para você ser processado, ser acusado de ter causado um dano moral numa pessoa. Sim. E aí 12 meses para ser rápido, para ter uma resposta em primeira instância de se houve um dano moral ou não. Pô, 12 meses de angústia, as pessoas não, né? Para nós, advogados, nós estamos trabalhando. É como médico ali fazendo uma cirurgia, né? Tá ali conversando do churrasco do final de semana e tá operando. Agora, pra parte que tá ali, porra, não é nada rápido. Além do nome dela, fica 12 meses ali junto a esse tipo de processo. Exatamente, porque qualquer pesquisa que você for fazer vai acusar, mas é benéfico, não é? Não sei, mas que vai constar lá numa eventual certidão que for tirada. Agora, o que é possível fazer? Hoje fala-se muito em métodos alternativos de solução de conflitos, que é o quê? Composição, acordo, né? Estimula-se muito o acordo. Mas eu tenho percebido, isso é uma opinião pessoal agora, tá? Vou dar uma opinião pessoal. Eu tenho percebido que o sistema de justiça, ele tenta muito jogar
a solução de tudo para essa alternativa, sendo que isso é uma alternativa. Mas que o sistema de justiça tem que ser melhorado, ele tem que ser melhorado. E isso implica em quê? Em contratação de mais pessoal, porque as varas, sejam elas quais forem, na justiça criminal, trabalhista, na civil, elas são deficitárias de funcionários. Precisa de gente mesmo. O sistema de justiça é deficitário de número de juízes, de oficiais de justiça para cumprir mandados. Então, assim, precisa haver, sim, um investimento do Estado em cima do sistema de justiça. Só que parece muitas vezes que o Estado não quer fazer esse investimento e quer que tudo seja solucionado pela via alternativa. Só que a via alternativa não é a regra. Entendeu? Entendo. Ela não é a regra. Eu estou te dando uma opinião. Talvez tem colegas meus aí, advogados, que vão me ouvir dizendo isso e vão ficar bravos comigo. Porque existe uma corrente muito pró-mediação, pró-conciliação, pró-composição, acordo, e não que nós sejamos contra, mas tem que estruturar, tem que aparelhar sim as varas, tem que aparelhar os tribunais, os fóruns principalmente, né? Aqui na base, na primeira instância, não vou nem falar aparelhar o tribunal, porque os tribunais, eles são aparelhados, onde está a segunda instância, onde estão os desembargadores, quem julga os recursos. Mas precisa aparelhar a primeira instância. Entendeu? Só para a gente entender, a primeira instância seria a primeira casa de julgamento de algum processo. Exatamente. Né? Então, eu processo o Peter, então o primeiro lugar que o juiz pode decidir se eu estou certo ou eu estou errado seria a primeira vara. Isso. E aí cabe um recurso após esse julgamento e aí vai subindo de vara, seria isso? De instância, né? A gente pode estar claro, mas para quem assiste pode ser bem nebuloso. Total. Isso mesmo, a gente tem, vamos pegar o nosso universo aqui da Praia Grande, né? Vamos pegar um processo civil, então você processou lá o Peter por dano moral. Você entende que ele causou um dano moral em você, o juiz julgou e disse que não teve, foi um juiz aqui de primeira instância, o juiz da primeira, da segunda, da terceira vara civil, tem algumas varas cíveis aqui, ele julgou. Você não se conformando, você optou por recorrer, você recorre ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça lá, uma das suas câmaras de julgamento, esse recurso vai ser mandado para lá, vai ser sorteado uma câmara, um relator, e ele vai ser julgado lá por uma câmara. Depois que ele for julgado, se você entender que ainda teve alguma violação à lei, que teve alguma violação à Constituição, ainda existem alguns outros recursos que você pode interpor, um recurso para o STJ, um recurso para o STF, são mais limitados, tá? Na sua matéria de discussão, mas existem essa terceira e quarta instância que a gente chama. Então é assim que funciona. Que aí já é Brasília. Brasília, os dois ficam em Brasília, tanto o STJ, que a gente chama de terceira instância, quanto o STF, que a gente chama de quarta instância. É porque eu escuto muito isso. E o processo agora, foi para Brasília. Que não é, por exemplo, qualquer processo que chegue em Brasília. Muitas vezes chega, mas eles nem apreciam o mérito do recurso, porque esses recursos, para serem apreciados pelo STJ, pelo STF, eles têm alguns pré-requisitos para serem preenchidos. Não é como, por exemplo, você recorrer para a segunda instância, você pode recorrer a alegar o que você quiser, que ele vai ser apreciado lá pelo tribunal. Vão analisar se está certo ou se está errado. Rediscutir prova, esse tipo de coisa. Agora lá, por exemplo, o recurso para o STF tem uma série de requisitos. Simples, tem que ter uma ofensa à Constituição Federal, tem que ter uma repercussão geral, entendeu? É um pouco mais complexo. É um pouco mais difícil para você subir o recurso para lá, mas existe essa alternativa, está previsto na legislação. Achei legal essa pergunta aqui. Olha só, o que acontece depois que o processo é finalizado e não tem mais direito de recurso? E aí a pessoa colocou: o processo destruído, arquivado, vira rascunho do juiz? Vamos lá, eu imagino essa que é boa, ele vira e faz um jogo da folha. Um joguinho. Stop, né? Um stop com o promotor. Eu imagino que ela está perguntando do processo físico, né? Então, existem arquivos, né? Não arquivo dentro do fórum. Vamos pegar o fórum estadual, varas cíveis e criminais. Existe um arquivo lá em Jundiaí, do Tribunal de Justiça, que é um grande arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muitos processos, quando conclusos, são mandados para lá e eles devem ficar durante alguns anos lá, porque um processo eventualmente pode ser desarquivado, uma parte pode querer... tem um documento lá muito importante que eu não tenho cópia, mas eu juntei cópia naquele processo, vou pedir para desarquivar para poder tirar uma cópia
desse documento. Então, existe um grande arquivo lá em Jundiaí, na Justiça do Trabalho eu não recordo, mas tem os seus arquivos sim. Você tiver o número, o nome das partes direitinho, você consegue pedir até um desarquivamento e pegar algum documento que está lá. Tem muito advogado que usa isso também para seguir modelo para construir novas peças, novas petições. Geralmente quem atuou, por exemplo, eu tenho um monte de processo aí que já está arquivado, deve estar lá em Jundiaí mofando, mas a gente tem como eu comecei no processo físico, eu ainda sou muito apegado na pasta física. Tá. Então, mesmo os meus processos no meu escritório, mesmo os meus processos eletrônicos, eu acabo fazendo pasta física para todos eles também. Né? Que minha presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui da OAB de Praia Grande não me ouça, mas imprimo eu tenho meu arquivo digital no escritório e tenho meu arquivo físico, imprimo as petições que protocolo, os recibos de protocolo. Ela vai me matar a hora que ela ouviu. Vai te processar, inclusive. Eu quero aproveitar o ensejo e mandar um grande abraço. Que bom ensejo. Você viu, né? Você viu o vocabulário. É osmose, por osmose aqui. Você vai, tem uma eloquência, uma retórica, um linguajar rebuscado. Vou aproveitar este momento oportuno. Quero aproveitar o momento super oportuno e mandar um grande beijo, um abraço e calorosas saudações a todos os advogados e advogadas que me acompanha aí durante essa trajetória. Dr. Jurandir, Dr. Piero, Dr. Amanda, Dr. Aldo, tem um monte de profissional competente e aos meus amigos também que também exercem essa profissão. Um grande beijo e minha eterna admiração a vocês. Olha só, falou muito bem. Gente, o coraçãozinho, né, doutor? Amo vocês, continuem me defendendo. Mas sabe o que eu queria saber, Rafa? Fala. Dessa arrecadação que tá acontecendo dentro da OAB. Tá, do BIS? Antes do BIS, a gente pode falar do Pendura, que é muito engraçado. Puxa, assunto. Vamos voltar para a faculdade, Franco. E, inclusive, doutora Amanda, eu tenho certeza que você está escutando, porque ela não perde um podcast. Tem uma história muito engraçada que um dia a gente vai contar aqui do Pendura, tá? Como você praticava o Pendura? Vou ser bem sincero com você, não pratiquei. Só porque é presidente. Não pratiquei. Só porque é presidente. O Lucas já foi dono de restaurante, então acho que ele sofreu diretamente com isso. E me corrija, por favor, doutor, se eu estiver errado, mas o dia do pendura é basicamente um dia que o advogado vai lá, pede o que ele quiser e ele fala assim, sou advogado, vou pendurar. E não paga. Ah, é? Tipo isso. Tô errado, Lucas, produção? Infelizmente não. Aí, ó, já levou muito prejuízo, acho que o Lucas. É isso mesmo? Eu fiz a faculdade, eu cursei no período noturno, né? Então fiz a faculdade à noite e, assim, eu ainda não entrei, assim, eu terminei o colegial e não entrei já no ano seguinte. Acho que eu demorei 1 ou 2 anos para entrar na faculdade. E mesmo com esse intervalozinho de 1, 2 anos de atraso, vamos dizer assim, quando eu comecei lá, a maioria do pessoal que estudou comigo era um pouquinho mais velho do que eu, pouca gente da minha idade, eu era um dos mais novos da minha sala de aula. E todo mundo trabalhando, vida corrida, todo mundo com seu emprego. E o que acontece? O pessoal não saía não matava. O pessoal da minha classe não matava a aula, só pra você ter uma ideia. Franco, pelo amor de Deus. Sério, não matava a aula. Era todo mundo sério? Eu vou dizer pra você, não é que era todo mundo sério, eu vou dizer pra você eu mesmo. Eu fui matar aula na faculdade lá no 5º ano, porque aí você já não aguenta mais. E aí a gente começa a ter algumas matérias que são matérias não que não sejam importantes, mas que não caem no exame de ordem, por exemplo, e a gente fala, não vou assistir aula disso, não vou assistir aula daquilo. Não tô aqui para dizer que eu era coxinha 100%, não. Mas assim, também não cheguei, mas também não dei um pendura, não. Vou te ser bem sincero, não dei. Conheço bastante gente que deu pendura, e não dei por falta de oportunidade. Não tô dando uma de santo aqui não, viu? Eu tenho certeza que se tivesse... Eu também tenho certeza que se tivesse oportunidade, olha, eu me conhecendo, eu tenho certeza que eu estaria junto e faria o discurso, inclusive porque o pessoal dá o pendura e faz um discurso ali pro dono do estabelecimento. Mas é um dia aleatório? Tem um dia marcado no ano. É no dia 11 de agosto, né? Ah, tá, entendi.
Entendeu? Eu não que sei. É o dia da criação dos cursos jurídicos. Entendeu? Tá. Tem um porquê ali. Advogado é tão bom que eles argumentam até pra ir. Ele convence o não dono pro, de que ele não vai pagar. Não é pro advogado, pendura é pro estudante de direito. É pro estudante? Isso, pendura é o estudante de direito. É durante o período da faculdade que eles fazem isso. Aí a festa é no bar, né? Ou na delegacia, Agora, porque tem dono de estabelecimento que fica pé da vida e chama a polícia, inclusive tem Isso histórias... não tá na Constituição. É tipo isso, isso. Agora, por exemplo, a galera que estuda de manhã, né? Essa deve dar pendura. Fala aí, sai da aula morto de fome. Total. Porque na faculdade, por exemplo, você que nem eu me formei ali no Santa Cecília. O que tinha tinha bar no entorno ali, mas restaurante, porque, pô, tu dá o pendura, né? Imagina, né? 20 Heineken, né? Vamos dar o pendura, né? Sacanagem. Mas, por exemplo, a galera que sai na meio-dia, 1h da faculdade, a nossa aula terminava 11 e pouco, já não tinha mais restaurante aberto, entendeu? Pra poder dar o pendura. Durante o dia a gente tava trabalhando o dia inteiro. Caramba, meu, essa daí eu não sabia, aprendi agora. E você que passou pelo exame da ordem, como que é a preparação pro exame? Como foi a sua última semana? Foi estudo, sacrificante. Leitura? Cara, eu vou te dizer que eu, graças a Deus, o que acontece? Como eu trabalhava no banco, quando eu passei no exame da ordem, eu fui muito tranquilo. Eu sou um cara muito tranquilo, eu sou um cara muito calmo. Mas assim, eu fui muito sem o piano nas costas fazer a prova da OAB. Muito, muito. Eu trabalhava no banco... Eu estava muito contente, apesar de querer ser advogado, de saber que eu ia sair do banco, mas eu estava muito satisfeito ali no banco, eu estava muito feliz ali, tinha um ambiente muito bom de trabalho. Então o que acontece? Eu falei, eu vou fazer a prova da ordem, mas eu não vou nem começar, se eu tirar, se eu passar, eu não vou nem começar a advogar imediatamente, eu vou segurar um pouquinho, porque a gente era novo, tal, solteiro, eu falei, ainda vou ficar mais 1, 2 aninhos, e isso acabou acontecendo, fiquei no banco mais um pouco. Então, eu fui, fiz a primeira fase, passei, na verdade eu passei na segunda. Na segunda vez, eu tomei, o primeiro exame eu fiz, passei para a segunda fase, tomei um ferro lá na segunda fase. São 3, né? São 2. São 2? São 2 hoje? Ah, tá. Aí depois fiz de novo, aí fiz a primeira fase, passei. Aí também foi o seguinte, tomei um ferro, eu tô batendo aqui no microfone, tomei um ferro lá a primeira vez que eu fiz a prova, não passei na segunda fase, eu tinha escolhido para a segunda fase Direito Civil, que é o que eu gosto. Falei, tomei o ferro, falei assim, na próxima eu vou me inscrever para a segunda fase para Direito do Trabalho. Que acho que a área assim que eu mais sou distante, eu estou muito mais próximo do criminal, por exemplo, que eu trabalhei muito, do que com Direito do Trabalho. E falei, vou escolher Direito do Trabalho. Fui lá, fiz a primeira fase, passei, e aí fui fazer um cursinho lá em Santos. E ainda existe hoje, mas mudou de endereço, chama ProOrdem. Fiz um cursinho no ProOrdem, era lá na Conselheiro Nébias, fiz para Direito do Trabalho. Tive aulas com o Léo Pórpora, um grande mestre, um grande amigo, mandar um abraço para ele. E aí fiz. Da primeira fase não fiz cursinho, não fiz nada. Fui com a bagagem que eu tinha da faculdade, passei, beleza. E fui fazer o cursinho, fiz lá, entre a primeira e a segunda fase tinha um intervalo de uns 20 e poucos dias, quase um mês, e aí passei. Fiz Direito do Trabalho, passei. Então, assim, fui muito tranquilo, sabe? Eu não estava com aquele encargo, porque eu acho que é diferente, né? Por exemplo, a necessidade, a pessoa que está ali, se formou, precisa trabalhar. Eu acho que a autocobrança é uma coisa assim... Bom, a gente já viu N matérias por aí, tanto de vestibular, concurso público, prova, a tranquilidade, o estado emocional conta, eu acho que talvez 50% do que só o conhecimento. Não adianta nada estar extremamente preparado e estar uma pilha de nervos lá na hora e não conseguir ler uma questão com atenção. Então eu acho que o que me ajudou foi isso aí, cara, porque passei, fiz a segunda vez lá, passei, segurei um pouquinho e fui advogar só depois. Eu acho que eu tive esse privilégio, sabe? De não querer advogar logo de cara, tá precisando, com um problema familiar. Eu, graças a Deus, e isso eu tenho que agradecer a Deus mesmo, eu não venho de uma família muito abastada de dinheiro, mas eu venho de uma família que teve muita estrutura enquanto família, de lar, de muito apoio, de muito amor, entendeu? Então, o que acontece? A gente, quando tem essa base, a gente, quando sente autoconfiança desde pequeno, isso meus pais me deram desde sempre, muita autoconfiança, muito estímulo. Quando a gente chega nesses momentos cruciais da vida, eu acho que a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade, e foi o que aconteceu.
Que bacana, meu. Ele tipo arrasta pra cima, né? Ele falando... Você quer aprender um pouco mais? Exatamente. A gente usa essa brincadeira com pessoas que Você sentam... acha que eu falo na velocidade 1,5 do Zap? Nem um pouco. Esse sou eu. Imagina. Não, então não, tá bom, você não, fala porque eu ouvi muito isso, acho que tranquilo. antes de ontem eu falei, gente, o pessoal tá... Será que eu tô falando assim? Tipo... Não, inclusive eu apertaria os 2.0. Eu colocaria. É sério, eu escuto o áudio muito rápido. Te escutar agora, perdão, é até calmante. Sim. Ah, bom, pensei que tu ia me chamar de chato aqui. Nunca faria isso, até porque isso pode ser calúnia, não pode? Configura um processinho aí. Vai que ele me processa. Hoje o seu cargo como presidente da instituição que ampara os advogados, ele te dá uma notoriedade perante a sua sociedade ali de advogadas e advogados. Isso era algo que você almejava? E eu quero saber como que é essa relação. Eu tive o privilégio, tanto nesta gestão quanto na gestão passada, de ser convidado a ser membro de alguma comissão, primeiro da diversidade sexual e agora na de eventos. E eu sou muito honrado a esse convite, a essa oportunidade. Mas tem muita gente tem muito advogado que não está tão presente na OAB. Sim. Então eu queria que você pontuasse essas duas coisas. Primeiro, se você almejava, e como que é essa relação advogado e instituição? Olha, você falou, né, que tem muito advogado que não está próximo da Sim. OAB. Isso é a grande maioria. A gente costuma estimar que 30% da advocacia da cidade deve estar próxima da OAB, acompanhando, prestigiando, indo aos eventos. O outro restante está cuidando da vida, está trabalhando, mas não está ali tão presente na OAB. E a gente percebe isso muito na época da eleição. A eleição foi em novembro do ano passado e a gente fez uma campanha muito intensa. E a gente percebeu isso, assim, que o advogado ele tá uma série de coisas para fazer e não tá tão próximo. Agora eu posso dizer para você assim, a partir do momento que eu saí do banco, do Bradesco e comecei a advogar, praticamente a minha história da advocacia já se confundiu com a história da OAB. Tá. Eu já comecei muito próximo da OAB, até porque eu já conhecia os ex-presidentes que lá na época eram presidentes, né? Quando eu me inscrevi na OAB e quando comecei a advogar, o presidente era o Roberto Araújo. Sim, conheço. Depois veio o Cláudio Cândido e eu já conhecia os dois, né? Trabalhei no cartório. Eu também, o Cláudio eu conheci muito porque o Cláudio foi presidente de Rotary aqui na Praia Grande Clube e eu cheguei a fazer parte de Rotaract, de Interact, que é como se fosse um Rotary para juventude. Para adolescente. Exatamente, eu cheguei a ser presidente, então eu sempre, tanto do Interact não, mas do Rotaract eu fui e eu fui presidente do Rotaract e o Cláudio era presidente do Rotary. E fizemos gestão juntos, e aí estava eu lá advogando, e o Cláudio, presidente da ordem, Roberto também eu já conhecia do cartório, a filha do Roberto também trabalhou lá no cartório, uma das filhas dele, então assim, eu já sempre, quando eu comecei a sair do banco, já vi aquele negócio, Franco, vem participar, entrar numa comissão, como você está integrando já desde a gestão passada, e eu fui lá, trabalhei em comissões, e aí fui trilhando, virei vice-presidente depois, por 2 mandatos, e aqui estou hoje de presidente, então... Comecei a advogar, ia em palestra, comecei a viver a vida da subseção, que a gente chama. Comecei a viver a vida da OAB. Você acha que essa não participação... Obrigado, Peter. Gente, eu estava só pedindo um chá. Essa não participação desse grupo de advogadas e advogados, ela tem algum motivo específico? Como fazer isso? Eu pergunto até com interesse meu, como parte da comissão de eventos, que preciso fazer com que esse corpo de profissionais retornem à OAB. Você acha que falta um estímulo nosso, agora como instituição, a gente precisa fazer alguma coisa? Ou vai muito de cada profissional de entender o quanto é importante a instituição? Sim, eu sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os advogados, seja com o pessoal que já está aí há um tempo, ou com quem está chegando agora à advocacia, eu sempre faço questão assim de dar aquela frisada mesmo, que é muito importante participar. Primeiro porque assim, a gente está aqui em Praia Grande, hoje a gente tem uns 1.300 e poucos advogados inscritos na OAB de Praia Grande. Não é pouca coisa, mas também não é muita. Primeiro de tudo, a gente está trabalhando... Só um minuto, claro. Desculpa. Puxa um pouquinho o microfone, Franco. Opa. Isso, só para a gente ter um Foi? retorno. Tá bom, produção?
Boa. Então, o que acontece? A gente está trabalhando aqui, litigando, que a gente chama. Estamos lá, eu com uma ação, o outro como contestando pela outra parte. A gente acaba se conversando muito. Os advogados fazem acordo, os advogados tentam resolver processo. E quando você está participando das atividades da OAB, automaticamente você está fazendo o quê? Está fazendo network. Você está ali assistindo uma palestra, está você e mais 30 advogados que são aqui de Praia Grande. Você vai criando um ambiente de coleguismo, de amizade até. E isso ajuda muito no decorrer da sua carreira, porque de repente você está ali com um processo complicadíssimo que você precisa muito fazer um acordo porque você não vislumbra um final feliz para o seu cliente e de repente quem é que está patrocinando pela parte contrária? Para o teu cara que assiste palestra com você ali, você já tem a porta de entrada para chegar, para conversar. Isso é muito importante. Eu não vou nem assim citar a importância das palestras, dos cursos que a OAB oferece para aprimoramento profissional, porque isso é muito importante também. Mas eu acho que essa parte do networking, de acompanhar desde o começo as atividades da ordem, é muito importante. A gente fala muito de rede social hoje em dia, né? Eu escuto muito da Jovem Advocacia, eu tenho uma proximidade muito grande com a Jovem Advocacia aqui de Praia Grande. Eu escuto muito o jovem advogado dizer que é muito difícil começar a conseguir cliente, as pessoas não dão as suas causas para advogados novos, muita gente não vem de família com advogados, a gente vê essa dificuldade. Hoje, a gente tem a rede social. Eu costumo falar muito isso, eu falo, olha gente, vocês comecem a participar da vida da OAB. Falei, dá uma mudadinha no seu perfil da rede social. Vai na OAB assistir uma palestra sobre direito do trabalho, faz um check-in lá, bate uma foto do palestrante, marca que você está lá assistindo uma palestra de direito do trabalho. A OAB promoveu uma solenidade qualquer, vai à solenidade, tira uma foto, faz um vídeo. O que acontece? Comece a incutir na cabeça das pessoas, desse seu círculo de amizades virtual, que você é um advogado e você estar na OAB, você estar ali presencialmente, você está participando da vida da OAB, te gera autoridade, te gera credibilidade. Olha a importância da OAB para você, né? Então assim, poxa, você quer mais do que isso? Porque fora você conhecer a tua instituição, você conhecer tudo que ela pode te oferecer, você conhecer as dificuldades que a tua instituição vive, porque quando você está próximo, a gente tem muita crítica, tem muito colega que critica demais a OAB. Cadê a OAB? A gente advogado, a gente briga, né? Quando acontece alguma coisa, um olha para o outro e fala, cadê a OAB? Cadê a OAB? Eu quero saber, cadê a OAB? É isso. E muitas vezes falar o cadê a OAB é fácil, mas quando você se aproxima e quando você começa a entender aquele universo, você sabe que para muitas coisas não tem remédio, tem muita coisa que não dá para ser resolvido, ou quando dá demanda tempo, demora, não é rápido. Então, cara, eu sou capaz de ficar mais um podcast inteiro dizendo por que o advogado tá próximo da OAB é importante. Defende a causa real. E eu posso fazer uma pergunta um pouco indelicada da minha parte? Claro. Pode. Você recebe por ser presidente? Nada. Ninguém ali? Nenhuma paga, completamente voluntário. Então, network mesmo que chama a atenção também de muitos ali. Que cara, chama, eu sabe, vou ser franco com você, eu não poderia deixar com certeza. Entendeu? Eu não poderia, advogado stand-up. Eu não poderia perder essa oportunidade, né? Com de dizer que eu vou ser franco contigo. Mas é verdade, sim. Falar assim, Franco, gera uma visibilidade e tal? Claro que gera. Eu estou, né, assumi a presidência da OAB agora em janeiro, começou meu mandato, ele vai até 31 de dezembro de 2024, são 3 anos. Mas nesses 6 anos que antecederam, eu fui vice-presidente, então nas 2 últimas gestões eu estava lá na vice-presidência da OAB. Eu não vou mentir para vocês, eu não vou ser hipócrita de falar assim, dá uma visibilidade? Claro que dá. Gera uma autoridade, uma credibilidade? Gera sim, porque as pessoas, eu acho que elas entendem e falam, poxa, se ele está ali, se ele é diretor da OAB, se ele é vice-presidente, no mínimo ele é uma pessoa honesta. Eu acho que as pessoas já... E com tudo que se fantasia envolvendo advogado, a pessoa acaba, né, a pessoa acaba acreditando mais em você. Mas, cara, se resume a isso, entendeu? Entendi. Não tem remuneração nenhuma. E assim, e a nossa ida... Isso é uma consequência, né? E é o que eu costumo brincar. Quando eu estou conversando com um pessoal que gosta da política classista, que gosta das eleições da ordem, o que eu digo para o pessoal é isso. Eu falo, gente,
a gente não pode fazer política dentro da OAB, eu falo fazer política no bom sentido, fazer política pensando nesse benefício. Isso aí é uma consequência, né? A finalidade não é essa autopromoção, a finalidade não é se dar bem financeiramente, sabe? Conseguir angariar mais cliente. A gente faz a coisa, pode parecer que é discursinho pronto, né? Mas não é não, cara. Eu falo assim, de coração aberto. A gente faz o que faz pelo amor à profissão, por querer melhorar a condição mesmo, porque a advocacia fortalecida na cidade, respeitada, é melhor condição de trabalho para todo mundo, é proveito para todos nós. Para um coletivo, né? Com certeza. Então, assim, o que vem no pessoal é consequência. Uhum. E é lá que vocês também trabalham com causas sociais, por exemplo, a arrecadação que você está fazendo? Sim, assim, né? Vou também não poderia deixar nesse podcast de dizer uma coisa que eu sempre falo, que a OAB é muito mais do que uma entidade de classe. É claro que primordialmente ela é uma entidade de classe, é ali o órgão que regulamenta a função da advocacia, o trabalho dos advogados, que busca uma melhoria para a advocacia como um todo. Mas a OAB, por estar lá prevista a essencialidade dela na Constituição, pelo estatuto da OAB ser uma lei, a advocacia é a única profissão que tem o seu estatuto em forma de lei federal. Então o estatuto que regulamenta a nossa profissão é uma legislação. Então vocês sabem... Então assim, e diz essa nossa legislação, dentre as atribuições da advocacia, que uma delas é o quê? É pugnar pela boa aplicação da lei. Então um advogado, o trabalho dele vai muito além desse trabalho do dia a dia. Ele tem um trabalho social realmente de garantir, porque pugnar pela boa aplicação da lei é o quê? É você defender direitos sociais, defender direitos fundamentais, você primar pela análise justa dos processos, pelo julgamento justo. Então, assim, isso tudo você vai desaguar, todo esse conceito que eu estou dando para você deságua onde? Você deságua em democracia. Qual que é o pilar hoje, né, a gente fala, não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, o Estado Democrático de Direito, né? Nós vivemos no Brasil em um Estado Democrático de Direito. O que caracteriza esse Estado Democrático de Direito? O regime democrático. A democracia. A OAB, a advocacia, ela é um pilar disso. Ela é um pilar da democracia, entendeu? Justamente por ter essa função social, por pugnar pela boa aplicação da legislação, por ser defensora de direitos sociais, de direitos humanos. Isso é muito verdade. É por isso, até Rafa, desculpa te cortar, que nós temos comissões aqui no âmbito da OAB de Praia Grande, não só de, por exemplo, de direito civil, de direito do trabalho, a gente tem um monte de comissão temática das áreas do direito. Temos, sim, mas temos comissões de diversidade sexual e de gênero, de igualdade racial, de liberdade religiosa, de assistência social. Então, assim, a gente tem de meio ambiente, nós temos comissões, a gente tem 41 comissões aqui, porque a OAB não é só um órgão de classe, a OAB não está lá só para promover aperfeiçoamento para advogado, está para isso também, mas está para cumprir isso. Eu falei muito na campanha e tenho conversado muito com as autoridades que eu tenho visitado agora nesse começo de mandato. A OAB na Praia Grande, ela está aqui para ser mão amiga, para melhorar a cidade, para ser contributiva. Para dar uma devolutiva, né? Para contribuir com a cidade. A gente não pretende usar a OAB para fazer a crítica pela crítica, para ser pedra no sapato de ninguém, para fazer ataque. É óbvio que se em um determinado momento ou outro a OAB precisar adotar uma postura um pouco mais firme, ela vai adotar, seja com quem for, mas não é esse o intuito. A OAB aqui na Praia Grande, ela quer dialogar, ela quer ajudar. Perfeito. Isso. Eu quero aproveitar, a gente já vai falar, você precisa sair 2 minutinhos, né? Um minutinho Corre só, lá. com licença. Enquanto a gente está falando de campanha social, um dos nossos colaboradores aqui, que está sempre com a gente, Bariadega Alves. Douglas, muito obrigado. @Bariadega, tá? A gente vai deixar na caixa de descrição. Não esquece de seguir e acompanhar tudo. Inclusive oferece 10% de desconto para quem pedir enquanto estiver vendo o nosso podcast. Ele mandou especialmente pro Dr. Franco 5 caixas de bis. 5 caixas de bis. Subiram a câmera. E aqui, fala um pouquinho dessa campanha que também está envolvida com uma questão social, é isso, Franco? Sim. A gente está com essa campanha de Páscoa, né? A OAB está arrecadando caixas de bis, que vão ser, a nossa arrecadação vai acontecer até o dia 12 de abril. E a nossa comissão de assistência social, que é presidida pela doutora Joyce Guimarães,
vai destinar esses chocolates para as crianças do bairro Ribeirópolis, tá? Então elas vão ser destinadas, e eu aproveito a oportunidade até para pedir aí para os nossos web espectadores, né? Seu close. Minhas amigas e meus amigos, não só as amigas advogadas e os amigos advogados, mas todos vocês que nos acompanham. Contribuam com a nossa campanha de Páscoa. Se vocês puderem, eu vou tomar a liberdade aqui de pegar uma caixinha de bis e levar até a OAB de Praia Grande. A nossa sede fica ali na rua José Borges Neto, tá? Levar lá, dá uma pesquisadinha no Google, acha direitinho o número que me fugiu a memória. Até o dia 12 de abril, nós estamos arrecadando, a OAB instituição séria, está fazendo arrecadação realmente para poder destiná-la para as crianças do Ribeirópolis. Eu agradeço demais o Douglas pela parceria, pela amizade. O Douglas está lá na rede social, sempre acompanhando, sempre interagindo com a gente. Obrigado. E, gente, propaguem, tá? Propaguem essa nossa campanha e ajude, e nós vamos dar ampla divulgação aí depois quando fizermos a entrega. Quero aproveitar então, já que a gente está falando disso, siga a OAB também nas redes sociais para que você acompanhe. A gente falou especificamente de uma ação, mas a instituição faz várias ações e várias ações fragmentadas. Eu vou usar essa palavra e vou explicar o porquê. Enquanto está ocorrendo uma ação de Páscoa, por exemplo, outra comissão de direito sexual, ou a gente teve o mês da mulher agora, que tivemos várias ações. Então, por isso que eu disse fragmentada, várias coisas acontecem paralelamente. Então siga eles nas redes sociais para que você acompanhe tudo e veja o quanto que você também, como cidadão, pode participar. É muito legal e muito interessante o trabalho que eles fazem. Quero aproveitar e falar mais uma vez, não esquece que você está vendo um QR Code aqui na tela e tem 10% de desconto em qualquer peça da Ocean. E ó, Peter tá usando, eu estou usando em cor diferente. Tá passando na TV agora, gente. Olha só. Muito diferenciado o tecido, Rafa. É sensacional, hein? Vai ficar chique. Quero aproveitar e falar que você tem 10% de desconto. Clica no QR Code, você vai direto para o site. Uma marca aqui de Praia Grande, assim como a OAB Praia Grande, valorizando o que a gente tem de melhor, que é o cidadão praia grandense. E a OAB, os advogados também. E ó, advogado também tem desconto, hein? Então quero ver todos os advogados usando o Ocean. É o dia da... O dia do Pendura, não. No dia do Pendura o nosso site vai sair do ar. Você vai ver. Bária de Galvez, já falamos de vocês incríveis, obrigado Douglas. Domínio Imagem, Medicina Diagnóstica. São exames de ultrassom, mamografia, densitometria óssea, raio-x digital, entre outros vários exames que você encontra somente na Domínio Imagem. Mais uma vez, Flor do Café Bistrô, fizeram um banquete maravilhoso pro Dr. Franco, ele ainda não experimentou nada, mas depois eu sei, quando a gente desligar aqui, ele vai experimentar. Flor do Café é incrível, eles fazem brunch, eles fazem buffet, eles levam tudo isso e muito mais aonde você quiser. Então, se você tem algum evento, vai ter um evento especial, vai receber alguém na sua casa. Aliás, eventos da OAB, a gente pode até pensar em chamar a Flor do Café Bistrô. Uma oportunidade incrível também dos advogados e advogadas conhecerem. Não esquece, segue aqui, @Flor do Café Bistrô oficial. E é claro, aos nossos queridos Gráfica Print Center do Brasil. Tem um monte de coisa, parabéns mais uma vez, estão comemorando, e tem brinde especial para quem for lá e fizer um pedido. Depois vocês sigam as regras e também, vou mostrar mais uma vez, corta para o Franco, produção, por favor, mostra a caneca, Franco, do pessoal da Gráfica Print Center do Brasil. Também super parceiros da OAB. Amei ele como modelo de caneca. O Franco é demais, gente. O Franco já virou blogueiro. Um beijo pra Raíssa, maravilhosa. Raíssa e Caio também sempre estão com a gente nos eventos da Gráfica Print Center. Quero aproveitar, já que eu desandei de falar, esqueci de mandar também um grande beijo a toda a diretoria da OAB de Praia Grande, que eu sei que eles são muito queridos, estão representados aqui pela figura do Franco, mas assim, todos vocês são muito queridos e obrigado por me receber tão bem, em especial ao meu presidente, Dr. Jorge, também obrigado pelo convite e por me receber tão bem, com tanto carinho e paciência. Eu não sou advogado, então às vezes eles falam e eu fico assim, eu não entendi nada do que vocês estão falando. Aí eles com muita paciência estão voltando. E Franco, eu acho que vale aqui uma menção honrosa e mais que especial a todos os colaboradores da instituição. Dri, todo mundo que está lá ajudando aos advogados a terem essa rotina, desde o café, da parte administrativa, são muito queridos e merecem muito o nosso respeito também.
Total. Todos eles. Elaine, nossa líder, Adriana, Paulo, Isis, tanta gente, né? Tem bastante. Henrique, se a gente esquecer alguém, perdoe. Cleusa, enfim, tem tanta gente lá. Ivanilda, poxa, eles são os nossos braços e as nossas pernas ali, os colaboradores. A UAB de Praia Grande, ela tem muita sorte com o quadro de funcionários que tem ali, porque realmente eles é quem carregam o piano. Sim. Eles lutam pela e eles vestem a camisa. Você Total. vê que esse pessoal, eles trabalham na OAB e eles não cumprem ali as funções deles simplesmente de uma forma protocolar, sabe? Você vê que tem amor ali no que eles fazem. Então Eles vestem a camisa de verdade. vestem a camisa verdadeiramente. Isso é muito bacana. Olha que bacana. Tem uma pergunta, hein? Não é nem daqui, tá, pessoal? Essa é minha mesmo. Algum familiar, algum conhecido já chegou pra você, ou mesmo se não tenha passado por isso, o que você indica para, principalmente jovens advogados, quando algum amigo chega e fala assim, viu, que você acha que eu tenho que fazer? Ou então, dá uma olhadinha nesse processo. Tem aquele na camaradagem no advogado também? Claro que tem, né? Você imagina, você formou, você já, enquanto estudante, a família já começa fica a tirar abusando dúvida. assim? Porra, assim, o advogado, às vezes, ele é muito ranzinza, né? Ele posta algumas coisas, não, que não sei o que lá. É claro que a gente não vai ficar dando consulta gratuita. Porra, tu imagina o teu tio. Já ia ficar aqui e falar, Agora tu imagina, mais uma hora aqui. Tem um processinho aqui, me ajuda aqui. Agora, tu imagina o teu tio, né, cara, que te viu nascer, sabe, a vida inteira, aí de repente você se forma, vira advogado, ele vai olhar pra você e vai falar, pô, meu, é o Rafa, vou perguntar a dúvida pra ele mesmo, vai ter que responder, né? Senão manda ele andar, né? Manda ele pra aquele lugar. Então, assim, acontece bastante. Tem dessas também. O pessoal tira bastante dúvida. É claro que, assim, não dá pra ficar dando consulta, as pessoas às vezes encontram alguém que a gente não conhece, a gente procura dizer, olha, minha consulta custa tanto, pode marca lá, liga no número tal, ou às vezes a pessoa manda uma mensagem, a gente já tem aquela mensagem pronta, já informando os dados bancários. Isso faz parte. Agora, gente, é a vida, né? A vida como ela é. A gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que ter bom humor para lidar com tudo, não é verdade? É óbvio que eu costumo brincar, né? Com advogado, realmente todo mundo se sente na liberdade de vir contar alguma coisa e expor, né? Você não vê, por exemplo, com um dentista, ninguém chega pro dentista no elevador e fala assim, ó, eu tô aqui no dente, pode dar uma olhadinha agora, vai, não, só olha aqui, ó, deixa eu tô caindo aqui, negócio. Ninguém faz isso, o pessoal marca, vai lá no dentista, senta, no advogado não. Advogado tá ali, ó, na padaria, esperando a mussarela cortar ali, meu, tá fatiando o cara em conta e fala, meu, deixa eu te perguntar um negócio, é aquela ação lá dos planos econômicos, lá dos juros, lá do plano Collor, o que virou aquilo lá? Aí tu olha... Caraca, o cara foi... pesado. E tem gente eu imagino porque... Mas eu sou um cara meio relax, não sei se tu percebeu, né? Eu levo na boa, essas coisas eu dou risada, cara. Mas você cobra, você fala, passa lá no escritório. Depende, cara. Pô, a gente tem que ter feeling, né, cara? Às vezes, por exemplo, uma pessoa vem com uma conversa pra você e você olha e fala assim, caramba, isso aí eu acho que tá aí coisa boa. Causo bom pra gente pegar. Oi. E aí você vai chegar pra pessoa e vai falar assim, não, você fala, pô, vem cá, vamos marcar um horário do atendimento. Você fala, porra, meu, isso aí é mais ou menos assim, vou ganhar tanto, vou cobrar X. É aquele negócio, meu, isso é igual vendedor de carro, né, cara? Total. Você entendeu? Você vai chamar a pessoa, vai falar agora, você não pode ter aquela arrogância, né? Falar, não, ó, só atendo se pagar lá os R$300 da consulta, são 50 minutos, né? Quase uma hora a aula, você tá entendendo? E aí você fala, pô... Vai muito, eu acho que essa questão da remuneração, a gente tem nossas tabelas, os nossos parâmetros, mas essa questão da consulta, assim, vai muito do íntimo da pessoa, de para quem que é, do relacionamento, entendeu? Às vezes você não vai cobrar, poxa, às vezes uma pessoa não tem condição, por exemplo, de te pagar uma consulta, mas você vislumbra ali que seja uma causa que possa ter um fruto significativo e você vai receber um percentual desse fruto, você vai deixar de dar um atendimento porque a pessoa naquele momento não tem 200, 300, 400 reais para pagar a consulta. Tu tá entendendo? Não dá. Entendo. Eu tenho uma dúvida, eu sei que a gente já tá quase estourando o tempo de 2 horas. 2 horas. Já? Então, bacana. 8:06. Só que essa pergunta eu penso que seja muito relevante, até porque se gera dúvida pra gente, pode gerar dúvida para mais pessoas. Todos os cidadãos têm direito a um advogado? Ah, sim. Mesmo não podendo pagar? Por exemplo, se eu, sei lá,
não tenho condição de pagar um acompanhamento judicial, um advogado. E alguém me processa. A justiça, eu tenho uma justiça gratuita, todo mundo, em qualquer situação, mesmo até numa situação criminal. Sim, o que acontece? A Constituição Federal, ela prevê, ela instituiu as defensorias públicas. O que é a defensoria pública? É quem presta assistência para o cidadão carente que não tem condição de contratar um advogado particular. Só que o que acontece? A Constituição ela previu essa defensoria e competiu aos estados criarem as suas defensorias estaduais. Nós temos aqui no estado de São Paulo, Praia Grande tem a defensoria pública ali na Vila Mirim, mas não são todas as cidades que têm defensoria pública. Mas hoje existe um convênio da Defensoria Pública do Estado com a OAB do Estado de São Paulo, a OAB estadual, para essa prestação de serviço. Então o que acontece? Você pega uma cidade onde não tem uma defensoria pública sediada lá, instalada naquela cidade, mas existe o convênio. A OAB faz esse atendimento, faz essa triagem, indica advogados que são conveniados para poder fazer esse trabalho, para defender, para entrar com ação, e esses advogados, ao final dos processos, eles são remunerados pelo Estado. Pelo Estado. Tá. Na Praia Grande e em outras cidades, mesmo havendo a defensoria pública, ainda existe também o convênio, porque as defensorias acabam não conseguindo absorver todo o trabalho, porque as demandas são muito grandes. Então, também tem o convênio e os advogados aqui também atuam. Então, assim, tem sim, o Estado garante essa assistência judiciária. É claro que a gente sempre costuma dizer, né? As pessoas falam assim, Franco, tem muita gente que não merece, que vai atrás da defensoria, ou que vai buscar um advogado conveniado para não ter custo, esse tipo de coisa. Eu falo, claro que tem. Em qualquer situação, em qualquer programa, você vai ter gente tentando burlar. Onde tem o ser humano, estatisticamente vai ter um percentual lá tentando usar de alguma malandragem, vamos dizer assim. Mas, em regra, realmente as pessoas que precisam é que vão buscar, entendeu? Agora, a OAB, a gente sempre diz, se você tem condição, contrate um advogado da sua confiança, contrate um advogado especialista em determinada área. Não que os advogados que são conveniados sejam ruins, não é isso. Mas eu ia te perguntar isso, porque existe um preconceito. Não é isso, mas isso é muito personalíssimo. É como numa especialidade médica você poder escolher com quem você quer trabalhar. Entendeu? Ao invés de você ser direcionado para aquela pessoa e não ter opção. Quando você pode escolher, fala, não, poxa, eu tenho condições financeiras, eu vou lá no Franco, eu vou no fulano, pago 2, 3 consultas, não tem problema, e vou contratar quem eu sentir. Entendeu? Mas se eu não me engano, Franco, a pessoa que é carente, ela recebe, por exemplo, um advogado. Se ela não lidar bem com esse advogado, ela pode trocar? Pelo menos uma vez? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não sei hoje nos termos do convênio se tem essa possibilidade da pessoa querer mudar de advogado. Eu sei que o advogado conveniado, se ele receber a pessoa no seu escritório e ele entender por algum motivo ali que a pessoa não faz jus, por exemplo, a essa benesse, ou que tem alguma outra circunstância que não deixa à vontade para trabalhar naquele processo, ele pode negar e aí vai haver a nomeação de um outro profissional para essa pessoa. Entendeu? Agora, sinceramente, não sei se a pessoa pode dizer não quero. Eu acho que não, viu? É uma boa. Um advogado precisa de advogado? Olha, essa foi boa. O advogado ele pode atuar em causa própria, né? Em qualquer situação? Pode. Por exemplo, um processo criminal? Pode atuar. Ele pode se defender? Pode atuar em causa própria, não tem problema. Agora, a recomendação é que sempre contrate um colega, porque somos advogados, mas somos seres humanos, né? O equilíbrio emocional, a maturidade mental que a gente tem para trabalhar num processo de um terceiro, eu creio que não seja a mesma para tratar de um problema particular. Eu vou dizer para você que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque se eu te disser que até hoje eu acho que eu só tive um processo meu em meu nome, um processo que eu ajuizei, eu nunca processei nem tirando processei uma situação, mas também foi empresa, tal, um negócio que... Mas eu nunca tive uma ação, sempre... mas nunca aconteceu nada da sua vida. Lógico que aconteceu, mas deixa pra lá. A gente que vive de processo... Sim.
quando acontece alguma coisa com a gente, deixa, já bateram no meu carro, eu falei, tudo bem, Deus abençoe, e fui embora, sabe como é que é, né? Inclusive, aquele psicopata, o Ted Bundy, ele se auto-advogou. Ele era advogado, formado e advogou lá. Serial killer. Agora a gente indica, né? Da mesma forma que eu tenho certeza que um cirurgião não vai querer, assim, acho que 90% não vai querer operar um filho, não vai querer operar um parente. Sim, entendo. Entendeu? Advogar para si. Eu vejo muito colega advogando em causa própria. Se eu tivesse um problema, realmente eu constituiria um advogado, eu não faria, eu não tenho essa... Eu acho que eu não teria tanta calma, não. Apesar de ser uma pessoa calma, mas não ia ter muita calma para poder atuar num processo meu. Sabe o que eu gostaria de saber, só pra gente não fugir desse assunto? Se você já recusou, acho que aí entra um pouco mais de direito criminal. Você já recusou algum caso ou algum tipo de específico de caso você não pega pra advogar? Por exemplo, caso de pedofilia, alguma coisa assim mais polêmico, você não se mete? Tem alguma ética por dentro disso? Olha, eu já recusei algumas ações, tanto trabalhistas quanto cíveis, porque assim, eu não sou do direito do trabalho, mas o escritório acaba fazendo tanto criminal, quanto trabalhista, quanto civil, né? É claro que o trabalhista é o que tem menos, vamos dizer assim, é o que nós temos menos processos, mas temos alguns, criminal também tem alguma coisa, e civil é a maior parte, civil, família. Eu já neguei, mas eu já neguei assim, pelo caso em si, não. Eu já neguei muito porque sou filho aqui, né? Sou minhoca da terra, vamos dizer assim. Sou daqui de Praia Grande, então já neguei porque não quis processar quem eu conhecia. Com certeza. Tá? Mesmo não tendo tanta amizade, mas não me sentia à vontade. Já teve empresa que o dono estudou comigo, estudou comigo escola, já teve gente que era do convívio, falei, não vou pegar. Tá? Mas você me indica alguém? Também não vou indicar. Aí, prefiro não me meter. Não pego. Eu não sou aquele advogado predador, pelo contrário. Olha, se é uma pessoa que eu conheço, se é uma pessoa, não me sinto, não consigo ter, talvez seja uma falta de evolução profissional, mas eu não consigo aqui, eu Franco não consigo uma pegar, ética sua, não consigo desvencilhar a coisa e falar, não, vou porque estou representando a pessoa, estou sendo só instrumento. O que é isso, mas não vou. Mas hoje, você perguntou se aparecer um caso de pedofilia, alguma coisa. Olha, eu já não tenho nem enveredado, tenho selecionado muito o que fazer no direito criminal. Eu acho que essa daí eu passaria. Com certeza. Perfeito. Achei pesado. Não, e cada vez mais a gente tá vendo. Ainda que seja, viu? Né? Ainda que particularmente falando, eu seja um advogado, um profissional do direito que me julgo garantista. Garantista são quando a gente teve essa última discussão aí do Lula, da prisão em segunda instância, se está certo, se está errado, sempre fui absolutamente contra a prisão em segunda instância, pelo fato da Constituição Federal ser clara, que não pode prender antes do trânsito em julgado, e aí o STF resolveu dar aquelas relativizadas nas coisas, nos entendimentos, né? Eles são tão preparados, eles têm tanta cultura, não só jurídica, mas cultura geral, que eles conseguem dar uma decisão fundamentando o que eles quiserem. Exatamente. Tá? Consegue dizer que é constitucional, que não é, e é muito. Os caras têm um saber realmente muito elevado. Só que assim, sou contra. Mas é justo o sistema? Se a gente for para a discussão de se é justo ou não, a gente vai conversar sobre se é justo ou não. Talvez até não seja. Mas é o sistema que tem. Sim. É a legislação que tem, é a norma que vigora e tem que ser respeitada. Exatamente. A gente não pode querer fazer justiça desrespeitando um arcabouço de legislação que existe. Mude primeiro para depois Exatamente, cobrar, entendeu? Então, assim, sou um cara que sou garantista. E aí você vai falar assim, mas e o pedófilo, Franco? Acho que o pedófilo tem que ter o julgamento justo, igual o cara que furta um pacote de macarrão para consumir. É porque tem uma conduta de ética do direito lá. E tem que ser, por isso que o advogado é imprescindível. Talvez eu não consiga, às vezes falta uma maturidade profissional, mas não tem uma vírgula para falar do colega que vai lá e defende o pedófilo. Entendi. Porque também, se a legislação prevê que a pena é de X a Y e que o agravante é isso, não pode querer falar que tem 2, 3 agravantes que não existem só porque foi o crime de pedofilia. Tem que aplicar aquele agravante que está lá e ponto. Não tem que exacerbar. E não adianta achar, entendeu? Que isso não acontece, que o judiciário é sublime, que o Ministério Público não acusa de forma equivocada, porque a gente que está ali na trincheira da advocacia, a gente sabe que acontece, entendeu? E tá aí o noticiário, né, mostrando pra gente que tem sim sentença que é desmedida, tem processo em que a parte tem o seu direito de produzir prova cerceado, você tá entendendo? Então assim, é para isso que o advogado tá ali, para que aquele rito
processual seja respeitado e se a pessoa é culpada, que ela seja punida nos rigores da lei. Nem a mais, nem a menos. Perfeito. Falou difícil até no final, não tem uma parte que eu nem entendi. Depois eu vou ter que assistir todo o podcast de novo para entender. Mas eu achei legal uma pergunta aqui. Existe algum caso que marcou a sua vida? Marcou a vida dele, no caso, a sua vida? Olha, algo assim, que você fale assim, esse não, que você... Tem sim. Pode compartilhar com a gente? Não, assim, tem alguns casos, por exemplo, acho que uns 2 ou 3, que acabaram me chateando muito, direito imobiliário. Trabalho muito ações que envolvem posse de imóvel. Já tive que cumprir alguns mandados de reintegração de posse na qualidade de advogado do proprietário, do dono do imóvel, de quem está reavendo a coisa. E, cara, só para ficar claro, Franco, caso alguém não entenda, seria uma pessoa invadiu uma área que era de outra pessoa. Invadiu ou recebeu aquele imóvel por empréstimo, tá ali usando e depois a pessoa pediu para sair e não saiu. Tá. As pessoas geralmente estão erradas, mas Sim. a hora que você vai no momento do oficial de justiça ir lá fazer a desocupação, nem com a força, porque muitas vezes a gente vê na TV ocupações, mas geralmente são outro que vai polícia, mas aí são algumas invasões, né? Tá. Mas vamos lá, vamos pegar uma casa. Muitas vezes você chega lá para acompanhar o oficial de justiça, as pessoas saem espontaneamente, perdeu, não cabe mais recurso aí, vai ter que sair, a pessoa é pouca gente acaba, não, só sai se me arrancar, é bem pouco. Só que a gente é ser humano. A gente tem filho, a gente é casado, a gente tá ali às vezes vendo o pessoal terminando de recolher as coisas e chorando. Você vê criança no colo de mãe e a pessoa pode estar errada ali. Porra, o cara deixou morar 3 anos, encerrou o comodato, por exemplo, que é um empréstimo, e o cara ainda teve que entrar com a ação que demorou mais 3 para tirar o cara de lá de dentro. Mas ainda assim, quando a gente chega lá e vê uma família saindo, chorando, é emocionalmente complicado. A gente fica assim, sensibilizado. Eu sou de carne e osso como todo mundo. A gente está ali trabalhando, faz tudo pelo nosso cliente, mas isso é uma coisa que marca muito. Poxa, gente, eu já vi um pai de família chorando, né, dizendo que não tinha para onde ir dali, que dali ele não sabia para onde ele ia levar a família dele. E não tinha ninguém aqui e eu lá representando o meu cliente ali, proprietário do imóvel. Então, assim, isso marca muito. Eu acho que são histórias, né? A pessoa está errada para a justiça, né? Mas talvez ela, no íntimo dela, não se sinta errada, você tá entendendo? Ela tá ali porque ela precisa, né? É como o cara que furta o pacote de macarrão. Certeza, muitas vezes a pessoa não saiu por má fé, não saiu porque não tem para onde ir, porque a vida é muito difícil. Exatamente. Então, esses casos de reintegração de posses, esses sempre marcam. Uma última pergunta. Tem mais uma. A produção já tá avisando. Gente, vocês olha, manda pergunta logo no final, gente. Tá. Muito boa, por sinal. Você quer que algum filho seja advogado? Eu gostaria, viu? Não vou me fazer de rogado, não. Eu gostaria. Você tem aquele pai que quer passar a carteira, quer entregar a carteira pro filho? Não, né? Certamente não serei presidente o dia que chegar, mas que eu vou estar lá na qualidade de pai, porque os filhos escolhem um padrinho para fazer a entrega da carteira lá na solenidade. Poxa, a gente vai deixar o mais à vontade para poder escolher o que quiser, mas claro que seria um gosto. É óbvio, eu amo a advocacia, eu sou apaixonado pela profissão, cara. Eu vivo isso, isso me move. A advocacia me move. Poxa, se um filho meu quiser seguir a carreira que eu sigo, né? Como que eu posso ficar mais feliz? Vai ver Peppa não, vai ver Suits. Vai ver Suits. A cena tá falando que não vai ver Peppa Pig não, vai ver Suits, que é aquela série dos advogados. É Law and Order, exato. Você tem alguma última pergunta? Não. Franco, mais uma vez eu quero te agradecer. Tem alguma coisa que nós não falamos que você acha que seja importante trazer para os nossos espectadores? Olha, só vou dar uma lembrada, a gente falou da campanha do BIS. Sim. Além da campanha do BIS, nossa diretoria, e aí antes de encerrar eu quero deixar aqui um beijo, um abraço para os meus diretores, para a Natália, que é a vice-presidente nossa, Natália Bezan, para o Rangel Bori, que é o nosso secretário-geral, para a Flávia, que é a nossa tesoureira, e para o Thiago Garcia, que é o nosso secretário adjunto. Nós somos um time, somos uma família, estamos ali todos juntos, somos nós aqui, eu hoje ocupo o cargo de presidente, mas não faço nada sozinho.
eles me ajudam em tudo, na verdade a gente é um time mesmo e somado aos funcionários é aí que a OAB funciona e as comissões, então não tem como, em todo lugar que eu vou, que eu falo de OAB, que eu falo de gestão, eu não encerro sem fazer uma menção e sempre dar um muito obrigado e um beijo neles todos, tá? E uma ideia nossa, o que a gente pensou para essa gestão? Ação social. Esse pensamento, a gente tem muito esse pensamento que a OAB é mais que instituição de classe, que a OAB tem uma função social importante. E a gente resolveu fazer com que a OAB Praia Grande, nesses 3 anos de gestão, virasse um ponto permanente de arrecadação de alimentos não perecíveis. Então a gente não está com uma campanha em andamento para arrecadar alimentos. Não, essa campanha ela vai até 31 de dezembro de 2024, ininterruptamente. Então vocês, minhas amigas e meus amigos que estão acompanhando aqui o podcast, se vocês puderem, além da caixa de bis, levar alimento não perecível à nossa sede, levem, porque a gente, conforme vai juntando esses alimentos, agrupando uma quantidade, vamos fazendo as destinações para algumas ONGs, estamos cadastrando algumas entidades para fazer um trabalho legal, as nossas redes sociais, o nosso site, a gente está sempre prestando conta, mostrando, publicizando realmente para onde vai tudo isso, então se puderem ajudar, eu acho que é legal, e eu até tenho conversado com a Joyce, que é a nossa presidente da Comissão de Assistência Social. Eu acho que mais do que fazer uma campanha, por exemplo, do agasalho na época que está chegando o frio, uma campanha de brinquedo na época que está chegando o Dia das Crianças, é tentar pensar fazer campanhas permanentes, estimular isso durante o ano todo, para você não dar roupa só naquele determinado período, não dar o brinquedo, não ajudar um idoso, é tentar... A gente começou com os alimentos, mas eu quero muito que... no final, lá em dezembro de 2024, nós tenhamos algumas campanhas permanentes aí para estar ajudando bastante quem precisa. Bacana. Era isso. De resto, Rafa, Peter, assim, só agradecer, obrigado, me sinto honrado mesmo, envaidecido pelo convite, não é papinho. Eu gostei demais, achei que ficou, me senti super à vontade aqui. Você, talvez, as pessoas acham que eu sou um cara muito pra frentão, né? Que eu sou um cara muito desinibido, mas pelo contrário, eu sou até um pouco tímido. É que rola aquela questão do personagem. Sim. A hora que coloca o terno, que coloca a gravata, né? Depois de passar por uma campanha bem disputada, a gente perde um pouquinho da inibição. Mas assim, me senti muito à vontade, fiquei muito feliz mesmo. Agradeço por você participar da nossa comissão e contribuir tão bem da maneira como você contribui. Dizer que a OAB ela está disponível e de portas abertas aqui para a Alma PG, entendeu? Para todo mundo que nos assistem, e vocês que tiverem qualquer dúvida, que quiserem qualquer informação, pode procurar, pode mandar e-mail, pode fazer contato, sigam a OAB. Não vou nem pedir para seguir as minhas redes sociais, vou pedir para seguir as redes sociais da OAB, que a instituição é muito mais importante que a gente. Sigam, acompanhem e ajudem no que vocês puderem. E de resto, obrigado, gente. Fazer coraçãozinho? Advogado blogueiro, adorei. Advogado palmeirense blogueiro. Palmeirense blogueiro. Também alto. Bom, obrigado Franco, obrigado Peter, obrigado mais uma vez a vocês. Hoje o dia foi intenso, muitas gravações, e eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente, porque por você que a gente continua trazendo tantos projetos bacanas e informações de qualidade direto aqui no podcast Alma PG e também no portal Alma PG. Por isso eu digo, siga a gente em todas as redes sociais. O podcast tem o próprio Instagram e tem 2 canais no YouTube. Não esquece, tá? Tem o oficial e tem o de cortes. E tem o nosso o Instagram oficial da Alma. Tem muita coisa boa. Quero agradecer mais uma vez Uzi Ocean, Bar Adega Alves, Domínio Imagem, Flor do Café Bistrô e Print Center do Brasil. Como eu sempre falo, Alma PG trazendo o melhor de Praia Grande pra você. A gente se vê no próximo podcast. Tchau!